Pronto, já tá gravando isso. Beleza. Eita, porra, agora eu tenho que admitir o povo, hein? É, tu que vai ficar admitindo. Tá, gota séria, né? Porque não pode ter dois anfitriões não no negócio. Pode? Eu botei tu, Ah, não. É sumiu com a minha conta que pode botar mais de um. Eu posso te É colocar porque tua como. conta é de Olha a rico, é aquela que saudade. ela paga. E aí, Dado, bom dia. Bom dia, Nelly. E aí, Cláudio, Rudiali, Patrick. E aí, Patrick, beleza? Ana Messia, Bia Nunes, Rael, Larissa, Cláudio, bom dia a todos. Bom dia. Amanda, Dudu. E aí, professor? Sacanagem, eu tô tomando café, viu? Aí, É o resto da galera. te botei como anfitrião de volta, avistado. Beleza. E a gravação continua porque a minha conta ela permite que eu bote até 9 anfitriões. Tranquilo. Pronto, vou deixar vocês aí, falou. Ok, pode deixar aí gravar. Boa aula aí, pessoal. Boa aula lá. Falou. Ei, Cristóvão ama vocês demais. Ele teve que Cheiro. entrar na sala de vocês só pra ver vocês, tá vendo? É demais. Então. Tô tomando meu todinho. Tem mais alguém? Não tem ninguém mais na sala de espera, né? Tem, Cláudio chegou. 13 participantes, a galera tá dormindo. Vou esperar até 8. É porque tá frio. A partir das 8h05 eu inicio, certo? E aí... Aí tem uma coisa, eu vou transmitir tela e eu não vou tá querendo ingressar ou não. Aí vocês dêem uma olhadinha se alguém falar alguma coisa para eu poder, porque eu tenho que sair da tela para voltar para aqui para o Zoom para poder admitir a entrada, certo? Então, às 8h05 exatamente eu já vou começa a transmissão de tela. E aí se ficar alguém na sala de espera, alguém me avisa, por favor. Tá certo. Certo. Minha sala de aula improvisada. Dado, Oi. Lívia tá mandando avisar que ela tá usando a internet do vizinho, porque a dela caiu, então a internet dela tá horrível. Como é? Que Lívia mandou avisar que ela não está usando a internet dela, está usando a do Por quê? vizinho, Não porque a pagou e dela cortaram. caiu. Oi, Lindeza, Aí- bom dia. Ela pode estar ruim. O gato aí, pô. Mas ela não entrou não, né? Ainda não. Olha, Não entrou não. Lívia Maria não tá aqui. Bom, então de qualquer eu maneira, acho que ela tá chegou tentando. aqui, vou admitir. Tá devagar mesmo a internet dela, viu? Tá ingressando aqui ainda. E não tá... Ela Porque avisou. quando chove assim, fica complicado demais. Aqui em casa também, de vez em quando dá uns tiltzinho e cai. E é bom quando você aqui tá no meio também da tá aula que ruim. falta energia. Aí pronto, o roteador desliga e cai tudo. Aí é fogo. Ó, a de Lívia eu já autorizei aqui, ainda tá ingressando. Dado, tá travado aqui pra mim. A imagem congelou. Como é? Não, agora destravou. É porque quando eu vou lá pra sala para poder autorizar a entrada, aí a minha imagem fica parada. Arthur Parece entrou. uma bola de cristal aqui na minha. Fale, não. Ó, belíssimo. Professor. Olha. Vocês não têm um cabelo liso assim. Oi, meu anjo. Ô, professor, minha internet caiu. Eu tô Maria. e tá Maria, muito ruim ó, também. Tô Aí, ligado, é por causa da Meu chuva. ouvido agradece. aí Meu ouvido tá. agradece, quer dizer. Ignorante, né? Não, Totalmente. pelo amor de Deus, ele vai responder. Se liga aí, vocês fiquem de olho se vai ter mais alguém querendo entrar na sala, certo? Se fica na sala de espera. Vou começar aqui a Stephanie.
Eu vou começar aqui a transmissão de tela e daí vocês me dizem se está tudo ok, se a tela tá aparecendo legal para vocês, certo? Aí vocês têm que me dizer, alguém ativa o microfone está em ordem, porque não tem como eu ficar vendo o chat, porque quando eu começo a transmitir a tela, aí eu fico vendo só a tela, ok? Claro, deve estar bugado por conta da internet, né? Porque o meu tá transmitindo tudo normal, tá saindo aqui que tá o sinal ok. Eu acho que deve ser, sei lá, chovendo, nublado, esses negócios aí. E muita gente também na internet ao mesmo tempo, provavelmente. Enfim, vamos nós aqui. Deixa eu só ver. Tá. Tela. Iniciar. Transmissão de tela. Pronto. Vamos nós aqui. Tá legal aí a transmissão de tela? Alguém liga o microfone e me diz, por favor. Tá Tá ótimo. bom. Aqui Pronto, tá de beleza. boa. Tá bom. Aula passada a gente trabalhou a parte do sistema endócrino, certo? E quando a gente falou de sistema endócrino, a gente está falando de hormônios, tá? A gente viu que hormônios, eles atuam regulando as atividades fisiológicas no organismo. Tá saindo a minha imagem do ladinho? Tá não, que eu tô no celular. Só no computador que faz isso, né? Tá com o quadradinho com a minha... Uhum. Não, tá. Tá o quadradinho com Tá, a minha não. imagem do lado? Tá não, tá só a foto. No computador. Tá a minha foto só, né? Só quando Somente. tá no computador que faz isso. Mas tá de boa Tá demais. bonita. Aparecendo nos slides aí tá de boa. Então, ó, sistema endócrino e sistema nervoso são dois sistemas de integração e coordenação corporal, tá? Sendo que o sistema endócrino, ele coordena a partir de elementos químicos, a partir de substâncias químicas. Essas substâncias são chamadas de hormônios. Então, os hormônios são mediadores de atividades metabólicas do organismo. Então, a gente viu, por exemplo, semana passada, que eu tenho os hormônios sexuais, por exemplo, que tem como finalidade desenvolver os caracteres sexuais específicos da espécie e do gênero. Nós temos, sei lá, o GH, que é a somatotrofina, que é o hormônio que vai induzir o crescimento. Nós temos os hormônios da tireoide, que são os hormônios que estão associados ao metabolismo do organismo. Então, cada hormônio ele vai estar diretamente ligado a uma atividade fisiológica diferente no organismo. O sistema nervoso, ele entra também nesse contexto de coordenação, sendo que ao invés de eu enviar algum tipo de mensagem química por meio de hormônios, tá? Eu envio mensagem por meio de neurônios, tá? E aí ocorre o processo de transmissão da informação através do que nós chamamos de sinapses nervosas. Então, as sinapses nervosas são justamente as conexões, digamos assim, entre os neurônios, as áreas de transição entre neurônios, a partir das quais ocorre a passagem da informação. E o sistema nervoso em si, a gente subdivide ele em duas partes, para que a gente possa entender melhor o seu funcionamento. Sendo que a gente sempre tem que ter em mente que o sistema nervoso ele é uma coisa só, está totalmente interligado. Então, o sistema nervoso, eu divido ele em sistema nervoso central e periférico. Quer dizer que um está separado do outro? Não, os dois estão interligados, tá? Até porque um conectado com o outro é quem leva ou traz a informação do organismo. Porém, a gente subdivide, digamos assim, de maneira didática, o sistema nervoso em sistema nervoso central e periférico, para poder, de alguma maneira, ficar mais fácil o seu entendimento, tá? Então, basicamente, o sistema nervoso ele vai organizar, digamos assim, os nossos processos metabólicos, até ele mesmo é quem vai coordenar a ação das glândulas, é ele que vai estar associado a acúmulo de informações, é ele que vai estar associado ao envio de algum tipo de informação para partes do corpo, ao funcionamento das diversas áreas do nosso organismo, está diretamente ligado ao sistema nervoso, seja de maneira voluntária ou involuntária. Por exemplo, se eu quero mexer minha mão, eu abro, fecho a mão na hora que eu quero. Então, isso é uma ação voluntária. Mas
uma ação muscular, tipo batimento cardíaco, tá? Eu não controlo os meus batimentos cardíacos. Os meus batimentos cardíacos, eles são autorreguláveis, ou seja, se o meu organismo tem uma necessidade maior de oxigenação, há uma necessidade maior de nutrientes, eu vou ter um aumento na minha frequência cardíaca para que o bombeamento do sangue ele também seja um bombeamento mais eficiente, mais rápido, certo? Da mesma maneira, se eu estiver em repouso, não há necessidade de tanto nutriente e tanto oxigênio, e os meus batimentos cardíacos eles diminuem. Então, isso é um mecanismo meio que automático, tá? E aí é uma parte do sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso autônomo. Então, tanto as atividades voluntárias quanto involuntárias, elas estão diretamente ligadas à ação do sistema nervoso. Então, em termos de organização, para que a gente consiga subdividir melhor e também consiga entender melhor como que o sistema nervoso funciona e as partes que compõem o sistema nervoso, a gente subdivide ele em sistema nervoso central, que a partir de hoje a gente vai utilizar o símbolo SNC, certo? E o sistema nervoso periférico, tá? Que a gente utiliza o símbolo SNP, tá? O sistema nervoso central vai ser formado por duas áreas básicas, o encéfalo e a medula espinhal, certo? Vocês podem achar o termo medula espinhal ou medula espinal, certo? Tanto faz. Então, em livros mais recentes, mais modernos, é mais comum você encontrar o termo espinal, certo? Mas aí tanto faz. E aí, o sistema nervoso central tem o encéfalo, medula espinal. O encéfalo, ainda, é subdividido em três partes: o cérebro, a massa encefálica em si, o cerebelo e o tronco encefálico, que aí vai ter o mesencéfalo, a ponta e o bulbo. Relaxem que a gente vai ver cada uma dessas partes e o que cada uma dessas partes tem em relação ao funcionamento do organismo, certo? E eu tenho a medula espinhal, certo? Ou medula espinal, tanto faz. É um tubo nervoso, digamos assim, que passa no interior da coluna vertebral, tá? Então, no interior da coluna vertebral, eu tenho uma estrutura no interior da qual vai haver a passagem da medula espinhal. E essa medula espinhal ela serve como um elo de conexão, como um elo de ligação, certo? Vai ser um elo de ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, porque a partir da medula espinhal vai haver a irradiação nervosa, ou seja, a formação dos nervos, tá? E aí esses nervos, eles são divididos em nervos cranianos, são aqueles que irradiam a face, tá? Nervos raquidianos e as terminações nervosas que eu posso ter tanto ao longo do corpo, por exemplo, na pele. Na pele nós temos inúmeras terminações nervosas, tanto que um dos principais sentidos que nós temos é o sentido do tato. E aí as terminações nervosas que eu tenho na pele, elas vão, por exemplo, determinar se uma superfície está quente ou fria. Então isso aí é uma sensação térmica. Se a superfície é lisa ou áspera, tá? Então isso aí é o que a gente chama de sensação táctil. Ou eu tenho terminações nervosas que coletam o estímulo da dor. Quando você bate em alguma coisa, quando alguém aperta, dá um beliscão, você sente dor. Então, tudo isso só é possível porque tem ali uma terminação nervosa que vai coletar aquela informação e transmitir para o teu sistema nervoso central, certo? Então, imagine o sistema nervoso como sendo uma grande rede, digamos assim, de neurônios interconectados entre si, por onde transitam todas as informações. Essas informações podem ser algum tipo de comando, digamos assim, que vai do sistema nervoso central para o periférico, ou pode ser informações que vêm do corpo para o sistema nervoso central, certo? Ou seja, aquelas informações são coletadas para que o teu organismo ele consiga realizar o mecanismo de autorregulação, tá? Então, daqui a pouco a gente vai ver o que é esse mecanismo aí. Então, basicamente, essa é a subdivisão do sistema nervoso, tá? Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Lembrando, a medula espinal é uma área que faz parte do sistema nervoso central, mas que está diretamente conectada com o sistema nervoso periférico, tá? Então, preste atenção nisso aí, porque a partir da medula é que ocorre as ramificações nervosas, ou seja, que ocorre a interligação
com os nervos e estes, por sua vez, vão irradiar para todas as demais partes do corpo. Até aí, tranquilo, de boa, de boinhas? Alguém liga aí o microfone, diz que está de boas? Tranquilo. De boa. Beleza. Obrigado, meus anjos. Então, funções básicas, tá? Tem a função integradora, sensorial, motora e adaptativa. Eu, sem utilizar esse termo, já falei para vocês de alguma dessas funções, tá? Por exemplo, Professor, função tem jeito para integradora. aceitar, professor. Tem? Certo, Tem. vamos agora. Vamos aqui, participantes. Pronto, Zakilma. Tudo certo aí? Apareceu de novo slide? Apareceu. Beleza. Então, ó, função integradora. Então, vai coordenar as funções dos vários órgãos. Então, acabei de falar, funcionamento do coração, regulação de atividades do organismo, enfim. Então, essas funções, elas estão ligadas a essa parte integradora. Então, ele até dá um exemplo aí. Por exemplo, a pressão arterial sobe, tá? Se a pressão arterial sobe, aí, ó, não sei se você vê, do lado tem filtração renal e uma setinha para cima. Isso quer dizer que, se a minha pressão arterial sobe, a minha filtração renal vai aumentar. E a minha frequência respiratória, a setinha está para baixo, vai diminuir. Por quê? Porque se a pressão arterial está aumentando, significa que o fluxo sanguíneo está sendo mais rápido. E isso quer dizer que o oxigênio ele está sendo distribuído com mais eficiência. Isso quer dizer que a quantidade de vezes que eu vou precisar respirar por minuto vai ser menor do que o que normalmente aconteceria. Tá? Então, a minha frequência respiratória diminui. É aquela história. Por exemplo, se eu estou em repouso, se eu estou em movimento, se eu estou realizando atividade física, o meu organismo ele vai se autorregular àquela situação. Tá? Então, essa função é a função reguladora. Função sensorial, acabei de falar também. Quando a gente pega alguma coisa, tá quente, tá frio, essa superfície é áspera, essa superfície ela é lisa. Tá? Então, todas as vezes que eu estou falando de qualquer situação como essa, eu estou falando da função sensorial, função sensitiva. E aí pode ligar diretamente a função sensitiva a um dos principais órgãos do sentido, como eu disse anteriormente, que é a questão do tato. Tá? Função motora, tá? Eu tenho a contração muscular tanto voluntária quanto involuntária. Então, citamos a mão, quando eu abro e fecho, eu tenho uma função motora voluntária. Mas os movimentos peristálticos, por exemplo, que é um movimento de encaminhamento do alimento no trato digestório, é um movimento de ação muscular, porém involuntário. Tá? Então, essa função motora vem de mover. Então, qualquer coisa que esteja movimentando no meu organismo vai ter ação muscular. E entendo a ação muscular, eu posso controlar, então eu digo que é uma ação voluntária. Se é uma ação que ocorre de maneira automática, entre aspas, digamos assim, então isso é uma ação muscular involuntária. Tá? E a função adaptativa, tá? A função adaptativa é aquela que vai manter o teu organismo sempre em equilíbrio. Então, acho que eu já citei para vocês o termo homeostase. A homeostase é a tendência natural dos organismos manterem-se em equilíbrio. Por exemplo, a quantidade de água que eu tenho que ter no meu organismo, ela tem que estar dentro de determinados limites. Tá? Se eu tenho água em excesso, eu vou filtrar em excesso e vou eliminar na forma de urina. Se eu tenho pouca água, eu entro em um quadro que eu chamo de desidratação. E o meu organismo ele vai economizar o máximo possível de água. Tá? Então, eu tenho vários o Pablo tá tipos de pedindo para só aceitar ele. Tá, vamos agora. Pablo e Lívia Maria. Pronto, já foi. Voltou para o slide? Voltou. Beleza. Essa função adaptativa, por exemplo. Então, é a adaptação do animal ao meio ambiente. Beleza. A gente tem que se ligar que nós também somos animais, tá? Somos racionais, beleza, tudo mais. Mas, como qualquer outro animal, a gente vai reagir às diferenças que o ambiente vai impor. E, por exemplo, se o ambiente está muito quente, eu tenho que manter minha temperatura. Vamos dar como exemplo aí
a questão da homeotermia, que é justamente manutenção da temperatura corpórea, que em nós tem que ficar em torno de 36,7, 36,8 graus Celsius. E aí o que acontece? Se o ambiente está muito quente, então em dias de sol, se você sair andando no sol, o que acontece? Você começa a suar. É o que nós chamamos de sudorese. O que é a sudorese? É o teu organismo lançando para fora o excesso de energia térmica, que é a energia na forma de calor, para que eu possa manter minha temperatura interna equilibrada nos 36,6, 36,7 graus Celsius. Tá? Da mesma maneira, quando em dias frios, ou quando você, sei lá, está um dia frio, a resistência do chuveiro elétrico do teu banheiro queimou. Tu vai tomar banho, aquele banho gelado, maravilhoso. Aí deve ser muito bom, né? Que nem faz frio. E aí, quando você sai do banheiro, você sai tremendo, tá? Então, quando você sai tremendo, na realidade, isso é uma ação involuntária do teu organismo para poder gerar calor. Tá? Por quê? Quando você está tremendo, você está fazendo contrações musculares, tá? Isso é o que nós chamamos de espasmos musculares. E aí, quando você está tremendo, o músculo está liberando calor para o teu organismo. E como a temperatura agora é uma temperatura inferior à temperatura necessária, eu tenho que produzir o calor. E aí eu produzo o calor através da contração muscular, certo? Então, essa função adaptativa é uma função primordial que está diretamente ligado ao sistema nervoso. E aí onde está? Por exemplo, para o meu sistema nervoso reagir e gerar calor, por exemplo, realizando contração muscular, é necessário que eu tenha a informação de que está frio. E aí essa informação vai ser coletada por quem? Pela parte sensorial. Então, não sei se vocês estão entendendo aí, que é tudo interligado. Não tem como dizer assim, a função motora faz uma coisa, a adaptativa faz outra, a sensorial faz outra e cada um faz a sua parte. Não. Todas as funções ocorrem de maneira integrada e conjugada, certo? Então, basicamente seria isso aí. Vamos nós. Neurônios, tá? Não tenho como falar desse sistema nervoso sem falar de neurônio, porque o neurônio... Meu amor, Oi, meu amor. adicione Carol, por favor. Certo, um momentinho só. Sei que meu bicho bugou aqui. Pronto, foi. Voltou pro slide? Voltou. Beleza, eu gostei do coral. Neurônios. O ano passado, quando a gente estava vendo a parte de histologia, a parte de tecidos, a gente viu o tecido nervoso. E a gente viu que o tecido nervoso é formado pelos neurônios e pelas células da glia, tá? Chamada de gliócitos. Sendo que, de todas as células do sistema nervoso, não podemos deixar de dar maior relevância aos neurônios, visto que são eles quem estão diretamente ligados ao processo de transmissão do impulso nervoso. Então, são os neurônios que transmitem o impulso nervoso. E aí é onde está. Eu tenho as partes que compõem o neurônio. Essa parte que está em roxo aqui em cima é chamada de corpo celular. Essas ramificações que eu tenho no corpo celular são chamados de dendritos. Tá? Essa parte aí sei lá, é meio um verde-limão, meio amarelo, sei lá, com as bolinhas laranja no meio, são os axônios. Tá? O axônio é o filamento por onde a informação nervosa vai percorrer para ser passado para o neurônio seguinte. E no finalzinho do axônio, tá? A gente consegue observar aqui embaixo algumas ramificações. Essas são as terminações dos axônios. E aí essa terminação do axônio já vai ligar-se ao neurônio seguinte, tá? Mas não existe uma ligação física entre os neurônios, ou seja, um neurônio não toca no outro, tá? Os neurônios, eles vão estar muito próximos entre si, mas eles não tocam um no outro. Existe um pequeno espaço entre os neurônios chamado de fenda sináptica, certo? Que é justamente uma areazinha onde vai ocorrer a sinapse nervosa. Então, essa fenda sináptica, ela é responsável por o neurônio
que está trazendo a informação libera a informação, ou melhor, libera neurotransmissores com a informação, que vai ser coletado pelo neurônio seguinte, que vai pegar esse neurotransmissor e passar para o neurônio seguinte, que passa para o neurônio seguinte, até que a informação chegue aonde ela necessite chegar, certo? Então, basicamente, eu tenho o neurônio como a principal célula do meu sistema nervoso. Tem outras células? Sim, tem as células de Schwann, tem os astrócitos, os oligodendrócitos, a micróglia, certo? Que são células que vão estar nutrindo o neurônio, protegendo o neurônio contra agentes invasores, ou até mesmo ajudando os neurônios a transmissão de impulsos nervosos, como no caso das células de Schwann, que formam uma estrutura chamada de bainha de mielina, certo? Então, essas células são células que vão possibilitar ao neurônio o seu funcionamento. Porém, a transmissão da informação nervosa, o único quem vai fazer é o neurônio, certo? Então, aí estão algumas fotomicrografias de neurônios, certo? Essa parte aí que está com a seta maior é o corpo celular do neurônio. Essas setinhas menores, tá, são os axônios, certo? E as ramificações dos axônios, bem como os dendritos. E aqui, deixa eu achar na outra imagem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar que é uma coisa clara e bem maior que os outros, certo? Isso aí, na realidade, é um gânglio nervoso. O que é um gânglio nervoso? Vários neurônios que se aglomeram em uma única área, tá? E aí esses gânglios nervosos, eles são um centro de coordenação, digamos assim, das informações nervosas. Ao invés das informações nervosas serem levadas de maneira difusa, elas acabam congruindo em gânglios nervosos e a partir daí são direcionados para as respectivas áreas do seu sistema nervoso central, ou se é uma informação que vem do sistema nervoso central, vai para o órgão-alvo no sistema nervoso periférico, certo? E aí, sistema nervoso central, especificamente o encéfalo, certo? Então, possui cerca de 1,4 kg nos adultos, tá? Mas isso aí é só uma estimativa, vai variar de pessoa para pessoa. Está localizado na caixa craniana, ou seja, se você pensar no sistema nervoso central, tanto o encéfalo quanto a medula espinhal, ele vai ser recoberto por osso, tá? Por quê? O sistema nervoso central é quem vai coordenar tudo no teu organismo. Se você tiver alguma lesão, algum dano no sistema nervoso central, você vai ter algum tipo de efeito no organismo, tá? Então, para que eu tenha esse sistema nervoso mais bem protegido, digamos assim, eu gerei uma espécie de blindagem ao redor dele, ao longo da história evolutiva, tá? E aí essa blindagem, entre aspas, né, ela é feita por ossos, seja pela caixa craniana, seja pela coluna vertebral, tá? Então, na coluna vertebral, nós vamos ter o ducto no interior dos ossos e nesse ducto, no meio desse ducto vai passar a medula espinhal, certo? É dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico, tá? O tronco encefálico tem a ponte, o bulbo raquidiano. A gente vai ver cada uma dessas partes aí bem definidinho, bem detalhadozinho. Relaxem, certo? Porque o sistema nervoso, querendo ou não, é um conteúdo extenso e aí a gente vai passar, acho que umas 2 aulas ainda falando de sistema nervoso, até porque ele é bem relevante, ele é bem importante. É o principal sistema do nosso organismo, junto com o sistema endócrino, pelo fato de ser o sistema que vai coordenar, vai mandar em tudo no meu organismo, certo? Então, o encéfalo, como eu disse, é a maior parte do sistema nervoso central, tá? Ele é dividido em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O encéfalo, especificamente o cérebro, tá? Ele tem 90% da massa cefálica, tem a superfície completamente pregada, por isso que o cérebro é cheio de dobrinhas, e isso aumenta a superfície e faz com que a gente consiga ter mais neurônios. Se eu tenho mais neurônios, eu tenho mais sinapses. Se eu tenho mais sinapses, eu tenho mais atividade nervosa, tá? Nosso cérebro é dividido em 2 hemisférios, a direita e a esquerda, tá? E dividido em 2 partes: o córtex, que é a parte externa, também chamada de substância cinzenta, e a medula, que é
a região interna, ou substância branca, tá? Então, se vocês observarem aqui na imagem, a imagem ele colocou com a coloração aí diferenciada para que a gente possa observar, mas ó, se vocês observarem essas pregas mais externas, ela está com a coloração mais rosa, meio alaranjada, meio rosa, sei lá. Então, isso aí é a substância cinzenta, é onde ficam os corpos celulares dos neurônios, tá? Um pouquinho mais abaixo dela, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu tenho uma parte mais clarinha. Essa parte clarinha aqui que forma como se fosse uma espécie de funil, digamos assim, é a substância branca, ou a massa branca. E aí, essa massa branca, elas são os axônios dos neurônios, que servem para a condução do estímulo. E não sei se vocês conseguem observar na figura como um todo, que ocorre como se fosse uma espécie de afunilamento. Quando chega aqui no bulbo, tá? Afunila tudo e vira uma coisa só. Por quê? Do bulbo, que é o finzinho do tronco encefálico, digamos assim, eu já passo para a medula espinhal. E aí é onde ocorre o trânsito de informações, seja do cérebro para o corpo, seja do corpo para o cérebro. Tá? Então é como se essa aí fosse a minha via de acesso entre o meu encéfalo e a medula espinhal, que por sua vez vai se ligar ao restante do corpo. Então, desde o início eu disse a vocês, a gente tem que se ligar no seguinte: apesar da gente dividir o sistema nervoso central de maneira didática, digamos assim, ele está completamente interligado. Então, não existe um sistema nervoso trabalhando isolado do outro, tá? Então, o sistema nervoso central, o encéfalo, o cérebro e as funções relacionadas a ele, certo? Então, aqui estão algumas áreas do cérebro e o que cada uma delas coordena. Boa parte disso aí, e aí tem uma história meio... eu acho uma história meio tenebrosa envolvendo o cérebro humano, porque um médico nazista chamado Joseph Mengele, ele recebia até, tinha um codinomezinho, ele recebia o codinomezinho de Anjo da Morte. O que é que ele fazia? Todos sabemos que os judeus eles eram levados às câmaras de gases, e aí ficavam lá nos campos de concentração, iam ser mortos e tudo mais, beleza. Daí esse médico dizia, pô, já que eles vão morrer, vamos fazer alguns experimentos aqui. E aí, por exemplo, em relação a transplantes, tá? Evoluiu-se muito em relação a transplantes nesse período. Por quê? Ele pegava os judeus, tá? Pegava dois caras lá, arrancava o coração de um e passava pro outro, e via se sobrevivia ou não. E aí, tipo, morreu, vamos tentar de novo, pega outro ali. E aí iam tentando, na base da tentativa e erro, infelizmente, às custas de muitas vidas, tá? Mas desenvolveram técnicas extremamente sofisticadas, digamos assim, para cirurgias de transplante. E diga-se de passagem, essas técnicas são utilizadas até hoje, tá? Então foi um negócio meio tenebroso, mas que trouxe, de alguma maneira, algum avanço na ciência. Na parte da neurologia também, eles pegavam judeus vivos, tá? Anestesiavam localmente e abria a caixa craniana do cara. O cara estava completamente acordado, tinha noção do que estava acontecendo, tá? Mas ele tinha a caixa craniana aberta. E aí ele colocava eletrodos que liberavam pequenas descargas elétricas que se assemelhavam a sinapses. E aí ele ia colocando os eletrodos em áreas do cérebro diferentes. E aí ele colocava numa área lá e o cara mexia o braço, por exemplo. Aí ele, tal área do cérebro está relacionado com o movimento do braço. E aí ia fazendo os testes. Morreu, beleza. Pega outro ali e vamos continuar de onde a gente parou, né? É muito tenebroso, é um negócio assim que você fica pensando, pô, mas boa parte do que a gente sabe do sistema nervoso central, das áreas do cérebro, o que cada área do cérebro faz e que parte ele coordena, deve-se também aos estudos desse cara Joseph Mengele, certo? Que ele recebeu, como eu disse a vocês, o nome de o Anjo da Morte. Então tá aí, ó. O cérebro, as funções relacionadas a ele. Sensações, atos conscientes, que são os atos voluntários, pensamento, memória, inteligência, aprendizagem, sentidos e equilíbrio. E em cada uma dessas áreas aí que estão em cores diferentes, por exemplo, na parte de trás do cérebro, que a gente chama do lobo occipital, ele está associado à visão.
tá? Então, a gente tem a visão voltada mais para essa parte que fica no que a gente chama vulgarmente de nuca. Nas laterais, que a gente chama de lobo temporal, a gente vai ter a audição um pouco mais acima, o tato, e bem na frente a gente tem a parte de comportamento e emoção, que é um negócio bem interessante. O aplicativo aqui já me deu o tempinho aí, faltam 3 minutos. Então, vou só dar uma geral aqui, e na próxima semana a gente fala da medula espinhal e do sistema nervoso periférico. Mas, por exemplo, essa parte de comportamento e emoção, ela pode ser alterada pelo uso de algumas substâncias, chamadas substâncias psicoativas, ou seja, são substâncias que atuam sobre o sistema nervoso. Tá? O álcool, por exemplo, é um deles. Tá? E aí esse córtex, que é esse córtex frontal, que é a parte da frente, digamos assim, ele está diretamente ligado ao comportamento e à emoção do indivíduo. Então, por exemplo, quando alguns indivíduos ingerem uma quantidade significativa de álcool, o cara pode ter um comportamento completamente alterado. O cara pode ficar, sei lá, sonolento, o cara pode ficar lá tristonho, o cara pode ficar agressivo também, certo? Então, o comportamento desse indivíduo, ele vai alterar. Não porque o seu comportamento é aquele, mas porque eu tenho uma substância psicoativa agindo naquela área em específico, tá? Então, próxima aula, a gente já são 8h38, nós temos 12 minutinhos aí para finalizar, tá? Na próxima aula, a gente vai... Oi, voltou o vídeo. Na próxima aula, a gente vai continuar com o sistema nervoso, certo? A gente vai ver as demais partes do sistema nervoso, no caso, a medula espinhal e os nervos que fazem parte do sistema nervoso periférico. E a gente vai ver essa interligação e a forma como o sistema nervoso se integra como um todo. Beleza? Por hoje, a gente vai ficando por aqui, certo? Enfim. Oi, voltei. Tá me aparecendo agora, não tá? Tá. Por hoje Já nós vamos estava, ficando mas por tá. aqui, certo? Na próxima semana a gente vai voltar a falar desse sistema nervoso. Beleza? Tranquilo? Então são 8h39, exatamente às 8h40 o coisinha aí vai fechar, porque eu abri exatamente às 8h. Então um beijo para todos vocês, um abraço para todos vocês. Oi, meu amor. Um beijo. Tchau. Qualquer coisa, dúvidas, lá no WhatsApp, ok? Com toda certeza. Ok. Beijos. Beijos. Ronaldo Fenômeno.